Olá, o Lugar da Fala faz hoje uma sessão extraordinária para conversar sobre as duas bombas que assolaram o país ainda no início da semana. A primeira, a anulação das condenações do ex-presidente Lula, que agora é novamente elegível e presidenciável. A segunda, esse processo que corre no STF, que pode culminar com a condenação do ex-juiz Moro. E para trazer esclarecimentos, para trazer luz sobre esse tema, a gente tem a honra de ter aqui na bancada hoje Flávio Pansieri, que é sócio do escritório super conhecido, reconhecido nacionalmente, a Pansieri Advogados, pós-doutor pela USP, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Flávio, super obrigado pela sua presença. Tenho certeza que é uma entrevista que vai agradar muito tanto a acadêmicos, profissionais do direito, a jornalistas, políticos, então a gente agradece muito a sua presença aqui no Lugar da Fala. Eu que agradeço, Carla e Cláudio, pela possibilidade de ter um diálogo agradável para informar e, quiçá, instigar os telespectadores do programa de vocês. E a gente começa com o Cláudio Osh formulando uma pergunta, o jornalista, blogueiro do Paçoca com Cebola. Bom dia a todos. Eu estou preocupado com uma coisa. O ministro Fachin, ele tomou a decisão de dizer, né, que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar uns casos que envolve o ex-presidente Lula. O que a gente percebe é que isso provocou um certo tumulto jurídico em todas as esferas, tanto na área econômica como também, porque houve, nesse processo todo, condenação em primeiro grau, segundo grau, e agora se anula tudo, né? E muita gente achando que o Lula está livre, quer dizer, é inocente. Há uma desinformação geral sobre isso. Eu queria que, se você pudesse, doutor Flávio, explicasse qual foi realmente o teor dessa decisão. Lula está livre ou apenas foi transferido o julgamento para outros juízes? A decisão do ministro Luiz Edson Fachin tem como objetivo declarar a incompetência da Vara de Curitiba e, com isto, ele anula efetivamente a cadeia decisória do STJ, do TRF e as decisões proferidas na 13ª Vara em Curitiba. Todavia, essa decisão não é uma decisão que inocenta o ex-presidente da República. Os autos agora serão remetidos à Justiça Federal de Brasília para que eles processem as denúncias e aquelas que ainda não tiverem prescritas, né, as condutas não prescritas, possam ser analisadas e apreciadas pela Justiça Federal novamente para sentenciá-lo. Ou seja, a decisão do Supremo não inocenta o ex-presidente, o que ela faz é reconhece uma nulidade absoluta e anula o processo decisório desde então, porque esta vara era incompetente para julgar este tema. Uma dúvida que obviamente está na cabeça de todo mundo. O ex-presidente chegou a ficar preso quase 2 anos. O Supremo Tribunal não teria que ter, ou outra instância, não teria que ter interferido nesse processo lá no início, porque esperar que se faça um julgamento em primeiro grau, em segundo grau, e só 2 anos depois, inclusive da prisão praticamente que ele cumpriu, vai se decidir que não, para tudo, vocês não podem julgar o ex-presidente, tem que ser em outra esfera. O STF também não tem culpa nisso daí? A decisão do ministro Luiz Edson Fachin, ela está, vamos dizer assim, posta em um modelo processual brasileiro que é um modelo complexo. Por quê? Ele permite que, mesmo em apartado dos autos principais, se possa discutir por outros instrumentos todas essas questões relacionadas à nulidade. Isso faz com que o, então,
habeas corpus julgado pelo ministro Fachin possa, a qualquer tempo, desconstituir todas aquelas provas que foram postas no processo penal em si. É verdade que este tema, tanto a incompetência da 13ª Vara, ele já está posto há um bom tempo. E quiçá, esse retardar para o julgamento é benéfico no ordenamento jurídico brasileiro, mas não é possível que um magistrado, quando convencido de uma nulidade absoluta como essa, não a declare apenas por conveniência instrutória ou por conveniência política. As garantias fundamentais devem ser prestadas a todos. Eu costumo dizer a Chico e a Francisco, né? Ou seja, a todos aqueles que, por sua vez, se socorrem ao Supremo Tribunal Federal. Deixa eu tentar entender uma coisa. Teria havido uma movimentação, uma pressão dos advogados de defesa do ex-presidente Lula nesse momento para a anulação das sentenças, ou isso realmente foi do rito do processo? Porque se houve alguma pressão maior ou algum recurso, né? Desculpa, a gente é leigo, né? Mas talvez seja uma pergunta que passe pela cabeça de algumas pessoas, porque se de alguma forma houve algum tipo de interferência, mesmo que política, de outras esferas, uma pressão, faria muito sentido, porque também me parece que boa parte das condenações podem perder o prazo. Eu tenho a dizer a vocês quanto a esse tema, Cláudio e Carla. Para mim, isso não é fruto de pressões externas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal convivem cotidianamente com pressões externas, né? As decisões deles afetam a vida de grande parte da população e, após a criação da TV Justiça, a pressão ela é cotidiana em todo o processo decisório. Então, eu acho que essas pressões externas não afetam os ministros. Quanto à atuação dos advogados, isso faz parte, os advogados correrem atrás para conseguir os resultados que pretendem para garantir o direito de seus clientes. Não me parece que isso seja um movimento externo, me parece que seja um movimento interno, de decisão mesmo, de reflexão, do ministro Luiz Edson Fachin, que é certamente um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, neste caso, reconhecer a nulidade processual em razão da incompetência da vara. Não acredito nesses movimentos conspiratórios externos que pretendem taxá-lo dessa ou daquela forma, ou dizer que a decisão é fruto de um movimento A ou B. É fruto da consciência do processo decisório dele. O envio dessas ações que não eram ligadas à Petrobras, no caso do Triplex, do sítio de Atibaia, para outra vara, agora que me parece que é o que vai acontecer, isso zera, de alguma forma, parte do placar ou realmente está em condição de prescrição? Me parece que nós vamos ter que fazer uma recontagem do prazo prescricional de uma série de condutas. Eu ainda não tive tempo de me dedicar sobre essa temática, mas é possível que parte das condutas, sim, estejam prescritas, né? Porque se anulado o processo desde o seu início, parte delas podem estar prescritas. O que eu acho que não é o caso nesta decisão, porque as condenações são todas superiores a 12 anos. Então, a prescrição ela vai ocorrer se não me falha a memória, em 20 ou 30 anos, dependendo das condutas aqui que nós estivermos tratando. Então, isso não me parece que vai ser um problema para este feito. Agora, o magistrado que assume o feito a partir de agora, ao que me parece, deve analisar se ele aproveitará ou não a instrução probatória feita na vara de Curitiba, que era incompetente. Se o fizer, certamente o feito ainda demorará um tempo considerável para a instrução processual terminar e para que saia a sentença. Pelo que você acompanha, e a gente sabe que você acompanha há muito tempo todos esses casos, houve realmente uma forçada de barra, digamos assim, da Justiça Federal de Curitiba para que esses processos que ficassem lá, que, segundo o ministro, muitos desses processos não têm relação direta, ou pelo menos não comprovada, com o caso da Petrobras. Houve, da Força Tarefa de Curitiba, uma forma de pressionar para que os processos ficassem lá e que os julgamentos acontecessem por lá?
Olha, o que conheço da decisão do ministro Fachin, e que lida a decisão, ele entendeu que há um equívoco quanto à competência desse feito, porque eles, por mais que tivessem sido descobertos ao longo de uma investigação que era de competência da vara, da 13ª Vara de Curitiba, não é porque eu descubro um ato delitivo a partir de uma investigação que eu passo a ser competente para tanto. Então, essa ideia de existir uma forçação de barra, não me parece que essa seja a melhor afirmação. Talvez a melhor afirmação seja, efetivamente, os procuradores tinham interesse que este processo permanecessem lá, é isso que é o que parece, em razão de entenderem eles que isso tudo fazia parte de uma mesma organização criminosa. E, portanto, eles entenderam que, por este motivo, deveria ficar com a competência da 13ª Vara. Posicionamento esse que foi confirmado pelo juiz de primeiro grau, pelo TRF e pelo STJ, que só agora, perante o Supremo Tribunal Federal, é que nós tivemos uma decisão que pretende anular essas decisões todas. É importante dizer que o Procurador-Geral da República vai recorrer dessa decisão, né? E isso vai ser debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal, provavelmente, que manterá a decisão do ministro Luiz Edson Fachin ou não. Eu gostaria de pular agora um pouco para a questão do Moro, né, da possível ou não condenação do ex-juiz Moro, agora nesse processo que corre no STF, porque, mais uma vez, todo esse imbróglio para aqui no Paraná, de certa forma, né? É claro que a Lava Jato começou aqui pela primeira denúncia oferecida pela Polícia Federal, que tinha a ver com o doleiro aqui de Londrina, por sinal, né? Londrina super envolvida também na origem, na gênese, né, de todo o escândalo. E agora o ministro Fachin, que é do Paraná, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro do Paraná, enfim, me parece que as luzes, mais uma vez, todas muito focadas aqui. Eu vou aproveitar que você, Pansieri, que é um professor super reconhecido também, como eu falei, membro, né, aliás, fundador da Academia de Direito Constitucional Brasileira, e que transita pelos tribunais superiores com extremo desembaraço em Brasília, respeitadíssimo. Eu não posso deixar de fazer assim perguntas um pouco da cozinha, né, de bastidores, digamos assim. Todo o caso do Sérgio Moro, na tua opinião agora, como ex-colega, vocês com certeza frequentaram os mesmos ambientes aí das universidades, os ambientes acadêmicos, até sociais, né, muitas vezes por conta da profissão. Tudo que o Moro fez nesse caso, todo o trabalho do juiz, ele vai por água abaixo agora, ou existe alguma referência a ser mantida? Qual a tua opinião pessoal agora sobre isso? Olha, eu como é um caso que ainda está em julgamento e nós temos advogados lá, eu vou tentar fazer uma análise técnica a partir do que eu ouvi ontem, assistindo toda a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ao que me parece, a partir dos relatos apresentados nos votos do ministro Gilmar Mendes, bem como do ministro Lewandowski, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal anule todo o processo decisório também, por ausência de parcialidade do, então, ex-magistrado Sérgio Moro. As mensagens trocadas supostamente apresentam que havia uma certa comunicação prévia de atos a serem praticados, como os atos deveriam ser praticados, a instrução da acusação para que ela seguisse o caminho A ou B, para fortalecer no processo decisório, e me parece que esta proximidade entre a magistratura e o Ministério Público afronta diretamente algo que é a essência da própria democracia, que é a garantia do direito de defesa e do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, portanto, me parece que sim. Neste caso, para além da decisão do ministro Fachin, nós temos esse HC que começou o julgamento ontem, né? Algumas pessoas podem não estar entendendo, mas são HCs diferentes. Um HC, o ministro Fachin diz que era incompetente. E no outro HC, está se discutindo agora a parcialidade ou não do ex-magistrado Sérgio Moro. E, declarada a imparcialidade, a parcialidade dele, nós teremos também mais um fundamento para a anulação desse feito.
não é? E, a partir disso, com possibilidades de desdobramentos, inclusive, de natureza não mais administrativa, pois ele não é membro mais da magistratura, então não pode ser punido, sancionado como um ex-membro da magistratura, inclusive não se aposentou como magistrado, né, pediu exoneração. Então, não administrativa, mas, quiçá, com apuração de responsabilidade de órgão criminal, inclusive, se constatada efetivamente esta suspeição, essa parcialidade deliberada na construção da prova e o envolvimento dele com a Força-Tarefa de Curitiba. Doutor Flávio, uma outra pergunta, né? Começa tudo, se for mantida essa decisão, começa-se novamente o processo contra o ex-presidente Lula. Ele já está se colocando como candidato à presidência, porque, teoricamente, agora ele está com a ficha limpa, né? Mesmo não se considerando ainda inocente, porque os processos ainda vão acontecer. Se demorar novamente esses julgamentos, pode acontecer de ele virar presidente o ano que vem. Como é que fica? Vamos supor que ele... E aí, sendo presidente, ele pode ser condenado pela justiça. Como é que fica essa bagunça? Veja, ele... com a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele passa a ser inocente. Não quanto ao mérito, né? O processo foi anulado não porque ele era inocente, mas os efeitos disso a partir de agora, não existe mais nenhuma condenação contra ele, nem em primeiro grau de jurisdição, nem em segundo grau de jurisdição, nem nas instâncias dos tribunais superiores. Portanto, ele é um cidadão comum, que com os seus direitos políticos em dia, e que, por sua vez, pode continuar exercendo esses seus direitos políticos. Dentre essas hipóteses, pode ele, sim, se candidatar à presidência da República Federativa do Brasil. Pois bem, ele assume como presidente da República. Há um debate daí quanto ao foro que será responsável para o seu julgamento. Eu entendo que, a partir das decisões do Supremo, o foro continuará sendo a Vara Federal de Brasília. Mas alguns podem entender que esse foro passará a ser o Supremo Tribunal Federal. E ainda haverá um outro debate. Para esta ação penal, como ela é estranha ao exercício do mandato de presidente da República, ela poderá ser suspensa enquanto durar o mandato. Não conta os prazos prescricionais, né, eles são suspensos também, mas ela pode vir a ser suspensa enquanto durar o mandato do presidente da República. Porque, como diz a Constituição, ele não pode ser responsabilizado no exercício do mandato por atos estranhos ao exercício da função de presidente da República. Mas, nesse caso, por exemplo, esses julgamentos que aconteceram foram por atos que ele cometeu enquanto presidente da República. Então, não vale, por exemplo, para o mandato que já foi. Teria que ser para o novo mandato. Essa foi um grande debate no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que, por sua vez, tinha primeiro acusações contra ela quanto ao primeiro mandato, depois refizeram as acusações para trazer as mesmas provas do segundo mandato, porque existia uma dúvida jurisprudencial quanto a este tema. Não há uma definição peremptória sobre isso, mas é provável, se o Supremo seguir a linha que está seguindo hoje. Por exemplo, ele afirma que os parlamentares hoje só têm foro por prerrogativa quando praticarem crimes exercidos naquele mandato, né? Então, seguindo esta lógica, ele não iria para o Supremo, ficaria em primeiro grau de jurisdição. Então, neste caso também, o ato, neste caso, não é ato dessa presidência, é da anterior e, portanto, não poderia ser responsabilizado no exercício deste mandato de presidente da República. Doutor Flávio, é tranquilo fazer a relação de que, se houve falhas do ex-juiz Sérgio Moro, com certeza houve falhas também do Ministério Público, ou pelo menos de parte dos procuradores federais, pelo menos aqueles envolvidos na Operação Lava Jato. E, ao que a gente está acostumado a acompanhar como jornalista, vários casos pela imprensa,
a gente sabe como que funciona o efeito holofote no Ministério Público, né? Muitas vezes, no calor, na vontade de expor provas e conseguir atenção para os casos que estão sendo investigados, para as denúncias, enfim, acaba se exagerando um pouco nas provas. E a gente sabe também da importância, claro, do papel do Ministério Público, do zelo pela coisa pública, enfim. A pergunta é muito tênue o limite, ou toda a discussão muito polêmica, quando ela é levada para o Congresso, para o debate público, dos limites, né, do Ministério Público, da preservação da imagem dos políticos. Agora mesmo a gente está tendo, né, uma lei que está acabando de ser aprovada. Assim, como especialista, como jurista de direito constitucional, qual é a sua visão do momento, como está a situação hoje, no momento brasileiro, dessa correlação entre preservação de imagem, não exploração de denúncias, Ministério Público? Qual que é o cenário hoje disso? Olha, eu tenho uma visão muito pragmática quanto a essa temática e tenho observado desde 1988, nos últimos 31 anos de democracia brasileira, o Ministério Público veio numa constante aumentando as suas competências, as suas formas de atuação, aprimorando os procedimentos investigatórios. Então, é importante afirmar aqui que a instituição, o Ministério Público, é uma instituição essencial em nosso país para apurar desvios de conduta daqueles da iniciativa privada ou do poder público que coloquem em risco alguns valores essenciais de nossa República. Neste caso, como em outros, né, e Londrina talvez seja pródiga nesse tema também, nós temos, volta e meia, debates relevantes sobre este, talvez, exacerbar das denúncias. Né? Quiçá este caso seja um caso referência para que nós possamos pensar quais os limites para a atuação do MP. Se deve-se ou não ter responsabilidade pelas denúncias. Veja, a aprovação, há algum tempo atrás, da criminalização da violação de prerrogativas profissionais dos advogados gerou já um movimento muito positivo de redução de atuação midiática do MP. A aprovação daquela lei, que por sua vez tratava da tutela de prerrogativas e traz responsabilidade aos membros do Ministério Público, permitiu que eles continuem atuando, mas não que eles atuem mais midiaticamente, que me parece que é um equívoco fundamental alguém poder defender que eu possa destruir imagens publicamente, muitas vezes sequer antes de distribuir uma denúncia, ainda numa primeira fase de uma investigação criminal, onde pessoas são vilipendiadas na sua imagem, na sua vida privada, com busca e apreensões de suas casas, as famílias destruídas, né? Aquelas pessoas que sofrem busca e apreensão em casa, que seus filhos estão lá, este trauma para as crianças, ele é eterno, isso não se cura mais. Então, me parece que esta atuação mais ponderada, precisa e sem o escracho político público, ela é uma nova tônica e que este caso possa servir para que o MP, função essencial de nossa República, não se deixe levar por impulsos que alguns possam entender como adequados para alcançar o seu fim. A função do MP não é atingir a condenação das pessoas, não é destruir a vida das pessoas. A função do MP é investigar e responsabilizar quem tem a responsabilidade. Quiçá, em alguns casos emblemáticos de nosso país, isso tem extrapolado um pouco os limites. Doutor Flávio, a eleição passada para a presidência ficou muito claro com essas decisões que houve, ou intencionalmente ou não intencionalmente, uma interferência da justiça na eleição, seja por vazamentos que ocorreram seletivos, né? Por exemplo, do ex-ministro da Fazenda, ou seja, naquele momento da prisão do Lula,
da coercitiva que ele foi sujeito, foi submetido. Enfim, esses fatos ajudaram, obviamente, a mudar um pouco o cenário da eleição. Daqui a pouco, o ano que vem, nós temos uma nova eleição. Tudo isso que está ocorrendo na justiça agora, com essas decisões do Fachin e com o julgamento do Moro, obviamente também vão interferir muito diretamente na eleição para a presidência. Não está na hora de se estudar uma fórmula ou um jeito de a justiça não interferir tanto no processo eleitoral, mesmo que indiretamente? Sua pergunta é muito interessante, né? Porque ela enseja aqui duas análises distintas. Primeiro, uma análise política própria minha. Eu acredito que as pessoas em 2018 tenham votado não exatamente no que elas queriam, mas contra o que elas não queriam mais. E, portanto, a série de escândalos durante as últimas 2 décadas de corrupção levaram a uma escolha no processo eleitoral. Certamente, as ações penais em andamento naquele momento da eleição também influenciaram na escolha do eleitor. É importante dizer agora que a decisão do ministro Fachin, ela não faz com que todos os crimes cometidos desapareçam. Os crimes foram cometidos. As empresas reconheceram os crimes todos cometidos. As empresas pagaram multas voluntariamente por terem cometido os crimes. Então, portanto, isso permanece rígido. Se nós vamos discutir processualmente se vai ter recebimento de volta de multa ou não, porque era ilegal a investigação, este é um outro debate que durará décadas. Tá bem? O que anula ontem, especificamente essa semana, é a condenação do ex-presidente Lula, que será julgado novamente. Agora, uma outra pergunta muito importante é o seguinte: qual é o limite da atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público e o quanto mais nós suportaremos essas interferências na vida pública brasileira? Eu advogo para inúmeros prefeitos no país e volta e meia a minha sensação e vontade é dizer para o prefeito pegar a chave da prefeitura e entregar para o juiz, para o promotor. Isso é quase um desabafo meu, porque cotidianamente o Ministério Público, a partir de ideias mirabolantes que tem, interfere não em ilegalidades, mas na escolha da política pública. Que Londrina tem um excelente exemplo disso, que é um prefeito que foi um excelente prefeito, o prefeito anterior de Londrina, que desistiu da política majoritária por acreditar que não era possível governar sobre tantas pressões que se vivem. Nós temos um deputado no Paraná que tem uma frase muito interessante, que é o Ricardo Barros, que diz assim: a pressão feita pelo Judiciário e pelo Ministério Público face ao poder público hoje tem promovido um verdadeiro apagão das canetas. Cláudio, o servidor público hoje não tem coragem mais de decidir, porque tem medo do seu patrimônio ser atingido, tem medo de ser mal interpretado cotidianamente. Nós temos que repensar essa satanização que foi feita dos agentes políticos. A única saída para a democracia brasileira é mais democracia, é a política, é a transparência dos atos do poder público, só que com limites nestas investigações. Imagina você, Cláudio, assume a Prefeitura de Londrina e sai da Prefeitura de Londrina com 50 ações civis públicas por atos que você é absolutamente correto, mas que o Ministério Público resolveu, então, entrar com medidas que não concordava com a pública. O que você terá que gastar como político para contratar advogados que tenham da área, certamente será muito mais do que o que você recebeu ao longo de a sua vivência na Prefeitura. Doutor Flávio, então, desculpa, só aproveitando essa reflexão, a gente vive também hoje no Brasil um momento em que o STF tem se protegido, né? Tem invocado, inclusive, a Lei de Segurança Nacional em nome da proteção dos órgãos de justiça, do próprio STF. Nesse episódio lamentável, é claro, que ocorreu com aquele deputado, eu não tenho assim, bons adjetivos, né, para a gente taxar o que aquele deputado fez, mas, enfim, a gente está vendo um esforço eficaz e eficiente de blindagem, digamos assim,
do STF. Isso é perigoso, de certa forma, para o ambiente democrático, aproveitando esse gancho que você estava falando exatamente sobre os riscos da exacerbação, né, de alguns poderes para o ambiente democrático? Quais são os limites da atuação parlamentar? Me parece que, neste caso, há o que indica, quando o ministro Alexandre de Moraes, independente do inquérito ser válido ou não desse debate sobre a validade, quando o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão desse sujeito, ele está pretendendo conter uma agressão imediata que permanecia na vida pública brasileira contra as instituições brasileiras. Eu queria dizer algo muito importante aqui. A Lei de Segurança Nacional não é inconstitucional. Todo país democrático no planeta tem uma lei de segurança nacional. É necessário uma lei para proteger a própria democracia, uma lei contra aqueles que queiram atentar contra a democracia. Então, é fundamental que o país tenha uma lei. Alguns, mais apressados, talvez, gostam de afirmar que, como esta lei é do regime militar ainda, tudo que é do regime militar é inconstitucional. Então, o INSS seria inconstitucional, a Itaipu seria inconstitucional. Ou seja, grande parte dos avanços que nós tivemos na legislação brasileira são durante o regime. E nem por isso é tudo inconstitucional. Tem um professor chamado José Afonso da Silva, os do mundo jurídico que estão nos ouvindo vão, certo, nos assistindo, vão lembrar. Ele tem uma frase maravilhosa, ele com seus 90 e tantos anos, eu tenho uma relação muito próxima com ele, ele diz assim: não é porque você não gosta das coisas que as coisas são inconstitucionais. Então, é importante dizer, a Lei de Segurança é constitucional, o ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão para proteger as instituições, e é muito importante afirmar algo aqui. O que me preocupa nos últimos anos, desde o governo do Partido dos Trabalhadores, foi uma tentativa sistêmica de alguns grupos, ora de extrema esquerda, ora de extrema direita, de desqualificar as instituições brasileiras. Eu gostava mais, Carla e Cláudio, quando eu convidava, na década de 90, algum ministro do Supremo para ir a Curitiba, e eu, com um paliozinho bem velhinho que eu tinha, ia até o aeroporto buscá-los. Nós parávamos numa churrascaria simples, na Avenida das Torres, ninguém os reconhecia. Eles desembarcavam pelo desembarque de todas as pessoas, embarcavam depois junto com todas as pessoas, e salvo os advogados que militavam em Brasília, que eram poucos na época, que os voos ainda não tinham essa democratização dos voos que nós temos hoje, poucas pessoas sabiam como eles eram. Após a criação da TV Justiça, nós criamos uma verdadeira... Nós transformamos o Poder Judiciário brasileiro em uma grande telenovela, onde as pessoas acreditam que é possível tecer comentários agressivos e ofensivos aos ministros da Corte Constitucional, como o fazem com seus parceiros de bar. Não é minha esta frase, mas as redes sociais, ao contrário de democratizar o discurso, apenas permitiu e deu voz aos nécios, aqueles sem capacidade cognitiva para que, em 120 caracteres, destilem seu ódio. Enquanto nós não conformarmos as instituições, e a fala e a conformação da fala é viver na pluralidade com responsabilidade. Eu jamais vou dizer que alguém não pode dizer algo. Pelo contrário, se discordar de mim, aí que eu defenderei o seu direito. Todavia, com responsabilidade na sua fala. Em nosso país, vivemos um momento muito triste, onde os radicais, e aqui, radicais eu não vou dar nenhum lado para eles, eu vou colocar tanto os radicais da ultradireita quanto da ultraesquerda, acreditam que as suas verdades não têm limites. E este é o espaço que um programa como o de vocês, que a imprensa séria brasileira tem que ocupar. Tem que conviver, reconhecer o outro como igual, é ter que viver num discurso livre, sim, mas num discurso com responsabilidade. Neste caso, em especial, creio que o desfecho, inclusive, será a cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro. Não é possível que um parlamentar pretenda afirmar e incitar a violência contra um ministro da Suprema Corte e isso seja considerado normal. Isto é a barbárie. Nós temos que abandonar a barbárie do discurso. Mas isso é típico de momentos de absoluta agonia. Como nós não reconhecemos mais, em parte das instituições,
os valores que nós acreditamos, e aí eu estou generalizando a todos, né? Cada um pretende encontrar um super-herói. Não se esqueçam que talvez esse super-herói seja exatamente o seu carrasco. Quando as instituições não mais existirem, as liberdades não existirão mais. Então, quando faço essa minha fala, defendo aqui, para além da pessoa dos ministros, as instituições brasileiras, que devem sim ser respeitadas. Vejam, nós tivemos um dos maiores ataques às instituições brasileiras, e esse ataque agora é só reflexo disso. Nós tivemos a tentativa de homicídio de um candidato à presidência da República Federativa do Brasil, e a imprensa brasileira desdenhou disso, cara. Muitos jornalistas fizeram chacota disso. Como se fosse normal alguém ser esfaqueado porque é candidato a presidente da República, porque alguém não gosta dele. As ofensas verbais agora do outro lado para com este grupo, elas são reflexo de um momento em que nós vivemos. Eu não estou dizendo aqui que existem culpados. Eu estou dizendo apenas que existem pessoas se omitindo, aceitando um discurso violento, crítico de forma exacerbada e sem responsabilidade. Me parece que a democracia pressupõe responsabilidade, e esta responsabilidade é talvez o que o Supremo esteja tentando lutar para dar e para conter os ânimos. Não é possível que alguém monte numa praça pública bonecos dos ministros e façam a malhação desses bonecos. Isso não são os bonecos das pessoas dos ministros. Isto é a instituição Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos repensar os limites da liberdade de expressão, não para impedi-la, mas para responsabilizá-la. As pessoas podem dizer o que pretendem dizer, mas certamente devem responder por esses atos quando eles são atentatórios à democracia brasileira. E vivemos num limite, onde grande parte dos radicais, de um lado como do outro, não tem mais a democracia como a essência fundamental do Estado. Para muitos deles, se não tivesse democracia, isso seria apenas um detalhe. Eu, como um democrata convicto, Carla e Cláudio, eu preciso ensinar meus filhos a viverem na diferença, a reconhecer o outro no igual e aceitar o discurso do outro, por mais absurdo que lhe pareça, como o direito de ter a sua própria verdade. Lógico, tolerar não significa ser covarde, não significa ausência de enfrentamento. Pelo contrário, a tolerância é acreditar que o outro possa ter o seu discurso e você, de forma argumentativa, legítima, legal, não agressiva e lícita, enfrentará esse discurso. Agora, quando o discurso do outro for ilícito, eu não preciso de nada mais do que a lei para contê-lo, com a sua responsabilização civil e criminal, quando adequada. Bom, eu só posso agradecer demais essa última o fala, então, principalmente, né, sobre todos esses valores liberais ou universais que todos nós acreditamos, né, como jornalistas prezamos tanto. E então agradeço, Dr. Flávio Pansieri, a sua extrema generosidade de ter parado tudo para atender o lugar da fala. Com certeza vai ter uma excelente repercussão. Agradeço meu colega de bancada. Mais uma palavra, Cláudio? Não. Pedi apenas para que as pessoas se inscrevam no canal, que a gente precisa atingir logo um número para poder fazer sempre ao vivo e conversar com vocês, aí ouvir mais opiniões e promover mais debates. E não se esqueça que nessa quinta tem programa com a bancada toda, com Raquel Rodrigues, Fábio Silveira. Nós estaremos firmes e fortes aqui de novo com o assunto da semana. Ok? Um grande abraço. Obrigada, doutor Flávio, mais uma vez. Obrigado, eu agradeço e parabéns pela iniciativa da criação do Espaço da Fala. Não esquece lá de curtir o canal quem está nos assistindo, hein? É isso aí.